Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida, você aí tá, ligadinho no nosso canal do YouTube e hoje vamos estar tratando um tema muito importante. Você que às vezes tem algo que machucou seu coração, você ainda que tem algo que necessita ser tratado aí dentro, eu não sei qual que é a adversidade que você pode ter passado, mas eu trouxe uma pessoa hoje aqui que passou por uma das situações assim, mais adversas e complicadas que pode ser tratado de um ser humano, e que ela escreveu um livro que fala exatamente sobre isso. O Segredo do Meu Coração. Para você aí que nunca leu, Poliana Mendes é a minha convidada hoje. É ou não é, Poliana? É um prazer estar aqui com você, Vinícius. Eu sou a Poliana. Eu sou a mãe do Daniel, da Ana. A Ana de 18, Daniel com 10 anos. Sou a esposa do Matheus. E eu sou filha amada. Eu falo que eu sou uma sobrevivente. Uma sobrevivente aí nessa situação toda que aconteceu comigo, né? Que vou compartilhar aqui com vocês hoje, né? E espero que essa mensagem alcance muitos corações, né? Que talvez aí você que está aí procurando uma resposta, né? Quem sabe hoje o Senhor me trouxe aqui, né? Para poder estar falando para você nessa tarde. Poliana, vamos lá, né? Pra gente começar uma história assim... é até difícil de falar, né? Começar do começo. Começar do começo. Começar de onde tudo começou, né, Vinícius? Como é que eu começo aqui? É no sumário? É no final? Aonde que eu começo aqui? Né? Como eu descubro o coração da Poliana hoje? Então, a Poliana, né, foi uma menina que teve, né, uma situação de rejeição, né? A minha mãe foi mãe solteira. E isso trouxe várias consequências, né, para minha casa, para minha vida, porque o meu pai não assumindo a paternidade, a gente vai para um outro contexto onde a Poliana, a minha mãe, se casa novamente, e através disso, né, eu sofri um abuso dos meus 7 aos 11 anos de idade pelo meu padrasto. Até então eu não sabia, né, não sabia identificar, porque realmente eu era uma criança, então eu não sabia identificar o que hoje, né, era o abuso, né. Hoje eu consigo saber que o que aconteceu não era um carinho, não era toque de pai e de filha, mas sim abuso mesmo. E eu passei por isso, né, sobre ameaças de morte, né, de um tempo que eu fui crescendo e descobrindo, né, que aqueles carinhos não fazia parte de uma paternidade. E aí eu comecei a questão da rejeição, que eu não queria que me tocasse, eu não queria que encostasse em mim. E aí comecei a ser ameaçada, a minha mãe começou a ser ameaçada de morte, porque se eu contasse, mataria a minha mãe, né? O caso típico de quando acontecem os abusos, né? Então, eu passei por tudo isso. Então, isso daí é o começo aí da minha história, né? E a gente vai seguir aí contando como que foi que eu ressignifiquei isso, né? Porque hoje a minha missão aqui não é nem falar do abuso em si, mas falar sobre mesmo como eu consegui ressignificar, né? Através do perdão, tudo isso que me aconteceu. E, Poliana, eu vou te falar. Quem olha uma capa tão bonita, às vezes não imagina o que acontece aqui dentro. Porque eu falo que, dentro do que eu já estava conversando com a Poliana, a galera de casa não vai saber, né? Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores. Mas aqui a gente consegue observar, né, elementos que fazem muito parte da sua história, né? Um cadeado, uma chave, um momento que você está destravando algo na sua vida. E a gente também conversou muito sobre o perdão desse momento, né? Eu acho que um elemento que é importante de citar também era a sua relação com a sua paternidade, né? O seu pai, o que você sentiu nesse momento. Você fala muito sobre a questão do abandono, tanto no livro e tanto sobre
o que a gente já conversou, né? Sim, a capa do livro, né, com essa chave, o cadeado e o nome, né, O Segredo do Meu Coração, surgiu, primeiro eu ganhei essa chave eu nem pensava em escrever um livro, e num culto, eu ganhei essa chave como uma forma de, eu não sei se ela estava profetizando sobre a minha vida algo, mas isso fez muito sentido depois, né, quando eu comecei a escrever o livro, eu ganhei essa chave. E aí, essa chave, eu sempre soube que ela ia abrir e destravar algo em mim, porque eu sempre fui uma menina muito fechada, até mesmo pelo caso que me aconteceu, né? Então, assim, eu não abria muito a minha vida, mas ao mesmo tempo eu transmitia uma alegria que não era minha, né? Era uma alegria, uma máscara que eu usava, porque eu tinha muito medo das pessoas descobrirem o que tinha acontecido comigo. E o segredo do meu coração é porque eu nunca contei, né, mesmo cristã, durante muito tempo na igreja, eu nunca me abri para contar o que tinha realmente acontecido comigo. E aí o Senhor trouxe isso para mim, o segredo do seu coração agora não vai ser só um segredo que você vai contar para mim, você vai contar para as pessoas o que eu realmente fiz na sua vida, né? Então, tudo isso começou quando eu precisei, eu falo que a primeira pessoa, eu ganhei um livro de presente em 2016, e esse livro, o livro falava, é do pastor Cote, o livro chama O Avivamento do Odre Novo. E lá nesse livro eu fui confrontada com uma frase que falava que o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. E eu precisava decidir. Na minha cabeça eu sempre pensava assim, não, quando eu sentir de Deus, eu vou perdoar a pessoa que causou todo esse transtorno comigo, perdoar o meu abusador. E aí eu comecei a entender, e o Senhor veio trazendo muitos confrontos para o meu coração. Então a primeira pessoa que eu precisei perdoar nessa caminhada era o meu pai, porque eu o culpava de ter abandonado a minha mãe. E na minha cabeça, se ele não tivesse abandonado a minha mãe, se ele não tivesse abandonado a paternidade, se ele tivesse assumido os papéis dele de responsabilidade de um pai, que é proteger, dar direção, e se ele tivesse feito tudo isso comigo, eu não tinha passado pelo abuso. Então foi a primeira pessoa que eu precisei perdoar, foi ele. E através do perdão dele, eu consegui, né, a gente teve a nossa paternidade está sendo restaurada desde então, né? Hoje meu pai convive na minha casa, convive com os meus filhos. E a gente tem construído um relacionamento aí de pai e filha, né? E aí depois disso o Senhor começou a me confrontar sobre a questão que eu precisava de perdoar o meu abusador. E eu contava aqui para o Vinícius, né, que eu demorei 27 anos, isso não foi um processo fácil, foi um processo difícil, doloroso. E eu entendo que todo mundo que passou, né, por isso tem um tempo. E eu falo que eu demorei 27 anos, mas hoje eu estou aqui com a minha vida para falar que há vida após o abuso, né? Para tentar remir o tempo de muitas vezes, de muitas mulheres, de muitas meninas que, né, me escutam, leem o meu livro. Eu falo que o meu livro, às vezes eu não vou chegar aonde o meu livro vai chegar. Às vezes eu recebo relatos de pessoas que eu nem conheço, que eu nunca vi, mas que me mandam mensagem no meu Instagram falando, olha, eu li o seu livro, li a sua história e fiquei assim, né, apaixonado por tudo que aconteceu, né, que a sua superação mesmo. Então, assim, eu falo que o meu livro vai chegar a lugares que talvez eu não vou pisar e talvez não vou chegar, sabe? E esse cadeado e essa chave, né, na foto da capa do livro, fala muito sobre isso, né? Sobre lugares, sobre pessoas que o Senhor vai destravar, sobre pessoas que o Senhor quer, né, abrir aí muitas feridas, né? Porque eu estava falando com o Vinícius que ferida aberta, ela não é ferida. Eu tenho uma frase aqui que eu até anotei, que eu falei assim, que eu não poderia esquecer essa frase, que eu amo ela, né? Que ferida tratada, porque ferida tratada, ela é só uma ferida. Ela tá ali para você olhar para ela e você olhar para aquela ferida e ela vai virar uma cicatriz e você vai ser uma superação para você, né? Porque a ferida aberta, se ela tá aberta, ela mata. Qualquer machucado que ele fica aberto, ele tá exposto a bactérias, a vírus, né? Então, aquela ferida aberta, ela pode te matar. Então, você olha para uma ferida aberta, se ela estiver sangrando, ela pode te matar.
Mas se você olha para ela e ela tá fechada, né? Eu falo que é a consequência positiva do trauma. Você olha para ele e fala assim, cara, eu saí muito mais forte disso daqui. E é o que eu olho pro meu livro hoje e vejo tudo que eu passei. Eu falo assim, como eu cresci, como eu amadureci, né? E isso é só o Senhor mesmo que pode fazer. Porque, assim, humanamente falando, é impossível, né? Humanamente. Eu trabalho com pessoas que, humanamente, elas olham e falam assim, pô, olha, é impossível falar igual você fala, com essa leveza. E como, assim, como você trata isso hoje. Eu falo que humanamente é impossível, mas só em Deus mesmo que a gente consegue essa força, né? E consegue passar por isso com essa tranquilidade. E Poliana, quando você conheceu a Deus nesse processo, ou você já conhecia? Não, eu não conhecia a Deus nesse processo. Eu era uma pessoa que era religiosa. Eu falo que eu conheci Jesus depois todo esse meu processo mesmo de transformação e de ressignificar esse livro, ressignificar o que aconteceu, né, que foi o abuso. Porque eu falo que eu estava ali presa na religião. Eu ia para a igreja, eu estava nos altares, estava líder de muitas coisas, mas eu falo que eu conheci Jesus depois que eu comecei a entender sobre o que tinha me acontecido, sobre as máscaras que eu precisava de deixar. Mas sempre assim, sempre serva, né, ali cuidando da obra de Deus. Mas eu falo que eu experimentei mesmo Jesus, foi de 2016 para cá. Experimentar, sabe, assim, de você beber dele mesmo, de estar junto com ele, de estar caminhando com ele. Porque foi um processo que eu tive que me afastar de todo mundo para poder viver isso em Deus sozinha, com a minha casa, com meu esposo e com os meus filhos. E eu falo assim, tem momentos que tem pessoas que conhecem a Deus pelo amor direto, né, já vai direto para a graça, e tem pessoas também que conhecem pela dor. E no seu caso, provavelmente a dor ela conseguiu edificar algo na sua vida. Ou você ainda acha que tudo que você passou ainda necessita de um perdão? Então, tudo. Eu falo que hoje eu consigo falar assim, bem livre, assim, que hoje eu consegui ressignificar de verdade, sabe? Mas antes, assim, muitos processos, porque eu passei pelo processo de culpar o meu pai, de culpar a minha mãe, porque eu passei por um abuso também, que eles falam que quando a família não acredita na criança, né? Então, eu passei por esse outro abuso também, que eu contei e a família não acreditou. Então, isso também é uma forma de abuso. Então, nesse processo também, a minha mãe teve que entrar, né, nesse processo de perdão. E o meu pai, o meu padrasto, e assim, e a primeira pessoa que eu falo que eu tive que perdoar também, além do meu pai, foi eu mesma. De não sentir mais, de não querer mais carregar, porque a culpa eu não tive culpa do que aconteceu, entende? Não sei se eu consegui te responder. Não, consegui, né? Mas eu falo que hoje eu acho que, eu tenho certeza, assim, né, que eu consegui passar por esse processo, assim, eu acho que não tem mais ninguém, sabe, que ficou para trás na questão do perdão, sabe? Eu falo que a gente tem que se perdoar, sabe? Assim, a gente primeiro tem que se perdoar, que entender que a culpa não foi sua, sabe? O que aconteceu não foi culpa sua, né? E entender tudo que o Senhor fez, assim. E eu falo que o maior, hoje, né? Eu entendo que a dor, ela tem dois poderes, assim, de te impulsionar ou então de te deixar pra baixo, sabe? Pra você viver os seus traumas, viver preso naquilo dali pro resto da sua vida. Então, assim, hoje o que eu falo que as pessoas maduras, elas transformam isso igual eu consegui transformar em livros, mas tem gente que consegue transformar em palestras, tem gente que consegue transformar em vídeos na internet, né? Eu falo que cada um tem a sua forma. Hoje a gente tem a internet aí pra gente poder trabalhar e vivenciar tantas coisas. Tem tanta gente com tanto conteúdo bom e que não vai pra internet, às vezes, falar do que tem vivido, sabe, em Deus.
E às vezes a pessoa tem a oportunidade, né, igual esse projeto aqui, maravilhoso, assim, de trazer isso, né, para outras pessoas estarem ouvindo. Eu acho que isso, assim, é super válido. As pessoas precisam entender que os milagres ainda estão acontecendo, sabe? Porque é um milagre, isso é um milagre. Você conseguir ressignificar uma dor é um milagre. Então, assim, porque tem muitas pessoas que pegam isso e falam, se anulam, falam assim, não, eu vou viver na depressão, eu vou viver porque isso me aconteceu, e pegam aquilo ali e abraçam os traumas como um amuleto. Hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, você foi ver, 80% das pessoas, hoje em dia, 80% da população convive com um trauma. E aí você olha para uma população, você vê uma população totalmente doente. Mas por quê? Porque não ressignifica aquilo. Pega aquilo e transforma em algo ruim, transforma em dor. E aí a pessoa não consegue, né? Não consegue ressignificar e viver uma vida. A vida, às vezes que eu falo, uma vida diante do seu, que leva para o seu propósito, né? Eu falo assim, que a gente tem uma missão aqui, a gente tem um propósito, e às vezes aquela dor, ela vai te parar naquele momento, e aí se você não entender que aquilo ali é um trauma, que ele precisa ser vencido, você não vai conseguir mais caminhar para aquele propósito que Deus tem para você, sabe? Para sua vida. E entender que eu precisava de fazer a rota novamente e ressignificar o que me aconteceu, me levaria a esse, eu falo que é um filho, né, que a gente gera durante um tempo e aí nasce, né, e o Senhor me deu isso daí como uma promessa, eu creio nisso, né, uma promessa de que Ele estaria mudando a vida de muitas meninas, muitas mulheres, e eu creio nisso, né, que essa é a minha missão hoje. E eu tenho caminhado em direção a isso, né? Na dependência do Senhor mesmo, porque Ele é que faz, né? E é sempre... E eu sempre foi na dependência dEle. Eu falei, Deus, eu não quero escrever um livro. Mas Ele falou assim, mas eu quero que você escreva um livro. Então, assim, foi em obediência, porque era algo muito pessoal, era algo muito do meu coração, da minha casa. Então, abrir isso para outras pessoas foi algo muito de Deus e obediência ao que Ele estava me pedindo, sabe, Vinícius? Mas foi direto do pedido de Deus que você viu o livro ou não? Foi tipo assim, algo que te motivou a chegar nisso daqui? Não, algo que me motivou. Mas eu nunca pensei em escrever um livro. E na pandemia, eu escutei uma pessoa falar na internet que todos nós temos um livro dentro da gente. E todos nós, realmente, se a gente for pensar, todos nós temos uma história. A minha é uma história de dor, a sua pode ser uma outra tipo de história, né? Às vezes, a minha hoje é uma autobiografia, mas todo mundo tem algo que pode mudar a vida de alguém, sabe? Eu entendo. E eu lembro dele ter falado isso. A pessoa falou assim, olha, todos nós temos um livro dentro da gente. E aí eu comecei a olhar para a minha história. Eu falei assim, nossa, realmente deve ser mesmo, todo mundo tem uma história. E aí eu comecei a olhar para a minha vida, o que estava acontecendo comigo, né? Eu, naquele processo todo de pensar sobre o abuso, eu já tinha passado pelo processo todo de ressignificar com a minha família, o que tinha acontecido. A gente estava vivendo um momento bom, né, na minha casa, assim, de tranquilidade. Eu falo que a gente ia entrar nisso, e eu achava que estava tudo bem. Só que um dia eu estava orando, e aí o Senhor falou comigo, falou assim, realmente todos nós temos uma história dentro de... E aí eu ficava assim, não, acho que eu tô ficando doida, eu não tô muito bem, né? Eu ouvia vozes de verdade, assim, era audível. E aí eu falei assim, aí o Senhor começou a falar comigo, fala, Polly, começa a escrever, filha, como um diário. E aí eu comecei a escrever como um diário. Eu peguei um caderno e eu ia escrevendo como um diário. E aí, nesse diário, o Senhor começou a me visitar, porque tinha lugares que eu achava que estava tudo bem, que ali estava tudo certo, mas tinha áreas que eu ainda precisava de ir e fazer uma faxina. E aí, tinha muitas coisas
tinha muitas coisas que eu não conseguia lembrar, sabe, do abuso, muitos detalhes do abuso que eu não conseguia lembrar. E nesses dias eu escrevendo esse diário, eu lembro de eu escrever detalhes que eu tinha esquecido. E eu achava que, eu falava assim, nossa, mas será que isso realmente aconteceu? E o Senhor trazia em detalhes para mim, sabe? As minhas lembranças começaram a ficar muito sensíveis. Parecia que eu realmente estava vivendo aquele abuso novamente, sabe? Parecia que eu estava lá naquele quarto, do mesmo jeitinho que tudo aconteceu. E aí eu comecei a entender. Aí eu falei assim, Deus, o Senhor quer que eu escreva, porque o Senhor precisa de... Tem áreas que o Senhor precisa de visitar que ainda não foram totalmente limpas e libertas. E aí eu comecei a escrever o diário. E aí do diário veio a resposta que eu precisava de publicar, que isso era um livro. E aí a gente foi trabalhando, né? E aí o nome veio, que era O Segredo do Meu Coração, por causa disso. Porque ele saiu de um diário. Era como se eu estivesse ali contando a minha vida, né? Eu estava abrindo meu coração para as pessoas. E aí ele nasceu exatamente assim. Mas sim, foi uma voz que eu ouvia. Eu ouvia, assim, audível. E eu escrevendo em forma de diário. Meu esposo, né? Eu falo que ele leu o livro também junto comigo, participou tão bem assim comigo, porque eu ia escrevendo em forma de diário e ele ia digitando no computador. Ele que digitalizou o livro todo. E tinha dias que ele me ligava chorando. E ele não conseguia nem falar, às vezes de algumas partes que ele digitava e lia. E assim, tinha detalhes que nem ele mesmo sabia, né? Que tinha muitas coisas que eu não detalhei para ele, nunca tinha detalhado, porque realmente era o segredo do coração da Poliana mesmo. Então, o meu esposo, às vezes ele me ligava chorando, falava assim, nossa, eu não sei nem o que te falar. E ele só chorava. Então, a gente participou. Eu falo que a minha família toda teve essa participação ali junto, né? Mas foi algo que o Senhor mesmo trouxe para o nosso coração, da nossa casa e da nossa família. E eu lembro, Poliana, que a gente estava até conversando também sobre a questão de como sua mãe também participou na construção desse livro. Você traz para a gente? Trago. A minha mãe desde o início, né, foi a pessoa que mais participou desse livro, né? A gente sonhou junto a história do nosso livro, né? Quando eu comecei a decidir, falei, mãe, eu vou escrever um livro contando a história da nossa casa, da nossa família, de tudo que aconteceu com a gente, né? Porque, como eu te falei no início, eu relatei, o abuso não foi só o abuso sexual, mas a gente teve abuso físico, abuso verbal, né? A gente foi uma família, nós crescemos aí a minha mãe cresceu debaixo de uma... nós crescemos não, né? Nós filhos crescemos e a minha mãe vivenciou aí uma agressão doméstica muito grande. Nós filhos também participamos disso, né? Das agressões também. Então a gente viveu não só eu não vivi só o abuso sexual, mas eu vivi vários tipos de abuso dentro da nossa casa. E aí ela ficou super feliz, né? E eu estava compartilhando aqui com o Vinícius que quando o meu livro estava para ser lançado, né? A gente estava fazendo uma revisão do livro para ser lançado. A gente chega com uma notícia, minha mãe estava ótima, minha mãe 59 anos de idade. E o livro, quando foi em 2022, a gente chega com uma notícia que a minha mãe teve um AVC de repente. E nesse AVC de repente, a minha mãe veio falecer com uma semana, né, que estava hospitalizada. Então ela teve um AVC, que eles falam que é um AVC severo. E se a minha mãe não fosse um milagre para ela sair daquele CTI, ela ficaria talvez sequelada numa cama até Deus querer recolhê-la, né? E aí eu lembro que eu já estava no sexto dia. Minha mãe também, uma mulher de oração, de fé, de Jesus. Mas assim, eu sonhava, né, esse livro ser entregue para ela. Eu não esperava que ela fosse embora tão cedo, né? Eu sonhei todos os dias entregar esse livro para ela ser a primeira pessoa a receber. Eu lembro quando o livro chegou lá em casa e eu abri, né, a caixa com os livros e assim, como eu sonhei de ter entregue esse livro para ela, né? E aí nós passamos por esse luto, né? Eu revisando o livro e eu estava compartilhando aqui com o Vinícius que eu pensei muitas vezes em não publicar o livro. Mas eu falo que eu aprendi ainda mais, né? Eu aprendi
eu tive que ser forte ainda mais para poder passar por tudo isso. E há um ano antes da minha mãe falecer, a gente tinha perdido o meu sogro de Covid. Então a nossa família ainda estava vivendo o luto do meu sogro quando a minha mãe faleceu. E eu lembro, Vinícius, que não cheguei nem a comentar com você, né? Mas a minha filha na época com 15 anos, minha filha entrou num estado de depressão muito grande por causa da perda do avô. Eles eram muito amigos, muito ligados. E eu sempre falo que a gente vai ligando as coisas depois que tudo vai acontecendo, né? E a minha filha num estado de depressão, muito triste com tudo, e a minha mãe falece um ano depois. E eu lembro de sempre falar, meu sogro também cristão, morreu em Jesus, mas foi uma perda também do Covid, a gente também, né, foi uma perda repentina. E aí eu sempre lembrava de falar com a minha filha assim, filha, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós vamos passar por isso, nós vamos conseguir. E um ano depois eu estava vivendo com ela, que a vontade de Deus, ela era boa, perfeita e agradável. Eu falo que a morte da minha mãe veio para me ensinar a viver o luto junto com a minha filha. Porque através da morte da minha mãe eu fui provada a viver que a vontade de Deus, ela era boa, perfeita e agradável. E eu ensinar isso na prática para minha filha não foi fácil. Porque eu tinha que viver com ela na prática, abraçar ela e falar assim, a gente tá junto, a gente vai viver isso, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E às vezes com vontade tinha dias de chorar, e às vezes eu saía de casa para chorar, para não chorar perto dela. Porque a gente ia passar pelo luto juntos, ela vivendo o luto do avô e agora da avó, e eu vivendo o luto da pessoa que eu mais amava, que era minha mãe, sabe? E aí ver a minha filha passando por isso, sabe? E a cada dia melhorando, e olhando para mim e vendo a força que eu precisava de carregar para estar todo mundo ali, né? Passando por aquilo juntos, meu esposo, meu outro filho, Daniel. Então, eu vivi na prática isso, né? Como é saber e entender que a vontade de Deus, os planos de Deus são totalmente diferentes com o meu. Eu sonhava em entregar o livro para minha mãe. O Senhor falava assim, não, ela vai... Quando o seu livro ficar pronto, ela já vai estar aqui comigo, né? Na mesa, compartilhando comigo da mesa do Senhor. Então, tá tudo certo, né? E passar pelo luto não foi fácil. Vivi 6 meses, depois de 6 meses me levantei e a gente deu o start aí no projeto do livro e publicamos o livro, né? E o livro chegou. E a gente tá aí caminhando em fé, cada dia um pouquinho, transformando um coração, entrega um livro para um, vai com um livro para outro, né? E aí o meu livro tem na Amazon para vender. Então isso foi foram conquistas e vitórias que você olhava para mim e você falava assim, não, isso é impossível de acontecer, sabe? E assim, vendo o Senhor abrindo as portas e abrindo, né, e o livro chegando a lugares que eu nunca imaginei que chegaria. É uma vitória e eu tenho certeza que a minha mãe tem participado disso, né? Como eu te falei no início, as tempestades inesperadas. A morte da minha mãe foi uma tempestade inesperada. Mas eu falo, no livro tem uma dedicatória para ela logo no início, né? Que nós que sabemos e entendemos de Jesus, sabemos que é um até breve, que logo todos nós estaremos juntos na mesa do Cordeiro. E isso aqui traz conforto para o nosso coração, né? Saber que isso aqui é só uma passagem. A nossa verdadeira vida é com o Senhor no céu. E isso que me dá esperança todos os dias, né? Eu falo que as minhas irmãs, sempre quando a minha mãe, data que ela morreu, sempre coloca lá, 1 ano sem você, 2 anos sem você. E eu aprendi, né, a escrever. Mãe, já tem 1 ano que você está desfrutando de Jesus, né? Já tem 2 anos que você está aí desfrutando de Jesus. Então, é aprender a sempre ressignificar, olhar aquela dor e falar assim, cara, já tem 1 ano que ela foi embora e ela já está lá desfrutando de Jesus. Que bênção que você já está aí, mãe. Que bom que você já está aí. E sempre pensar assim, sabe? Porque se a gente for pensar, nossa, tem 1 ano que ela não tá aqui, não tá vivendo, não tá indo nos lugares que eu tenho ido com o livro, né? Eu lembro quando eu fui fazer minha primeira ministração, eu olhava para aquela primeira cadeira ali, ó, que eu fui ministrar com o livro, que até então eu nunca tinha ministrado, nunca tinha palestrado, nunca tinha feito nada. E aí quando eu fui convidada a primeira vez, e tava os meus filhos, meu esposo. E aí eu olhava para aquela cadeira e eu falava assim, nossa, se minha mãe estivesse aqui me vendo, ela ia estar tão orgulhosa, porque o sonho dela era ver os filhos fazendo alguma coisa assim, uma palestra, falando de Jesus, sabe? Mas
entendendo, né? Eu entendo que os planos do Senhor são... O plano de Deus é bom, perfeito e agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável sempre. E quero continuar acreditando nisso, né? Poliana, eu falo assim, chegando ao final assim desse testemunho tão lindo, eu queria que você deixasse uma palavra para as pessoas que também viveram esse processo que você viveu e como que elas podem ter essa capacidade de ressignificar como você ressignificou, né, de maneira sábia, entendendo que Cristo te consolou e que e como você mesmo me disse, que ainda existe vida após o abuso. E também como prevenir essa situação. No caso, a questão da prevenção, né, eu estava compartilhando com você no início, né, ela vem sempre com a informação. Então, tá sempre entendendo os sinais, né, que provavelmente, né, a criança, ela dá sinais, né, de contato, de toque. Então, assim, e nunca sempre duvidar. Se uma criança te conta isso, você nunca falar para ela que não é verdade, que ela tá mentindo. Não, sempre com um olhar investigativo e tá sempre atento, né? Eu falo que criança exposta a material sexual ou abuso, ela dá sempre um sinal de algo, sabe? Porque a criança, ela é muito curiosa. Só que se ela está começando a falar algumas coisas que não faz parte da curiosidade dela, é sinal que alguém está fazendo com ela, ou então que ela foi exposta a algo, ela viu algo, ou ela foi tocada em partes que não deveriam ser tocadas. Então sempre duvide, uma criança contou, falou alguma coisa, sempre fique em dúvida, será que realmente não aconteceu? E ficar em alerta, sabe? Porque muitas coisas o pai às vezes não dá muita atenção, né? Fala assim, isso é besteira, isso é bobagem. E sempre com muito cuidado, né? Os abusos acontecem, a maioria deles, por pessoas que estão dentro da nossa própria casa, que convivem com a criança, que sabe a rotina dos pais, que sabe a rotina que a criança tem. Então, tome muito cuidado. A gente tem relatos, né? Eu conheço casos de conversas mesmo né, eu estava contando aqui pro Vinícius sobre um projeto Todos contra a Pedofilia que nós temos aqui em Belo Horizonte. Então, alguns casos a gente fica sabendo, né? Então, alguns abusadores, eles relataram, né, na prisão, preso, falando que sempre a vítima, eles estão sempre de olho na vítima. Com quem a criança sai, se é com babá, se passa o dia com babá, se desce o horário, dependendo do horário que desce pro parquinho para brincar. Então, eles estão sempre ali, ó, pertinho e sempre de olho na sua criança. Então, sempre fique atento a esses sinais, as pessoas que você conhece, sempre duvide, né? Eu falo que lá em casa tem uma regra, meus filhos não dormem fora de casa. Tá? Eu sempre tenho esse cuidado de orientar desde pequenininho, explicar que criança não vai no banheiro com outro menino. Eu tô sempre de olho nesses sinaizinhos aí que as crianças dão, né? Principalmente na escola, nos lugares que frequentam, na igreja. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas não acontece isso aqui, não, acontece. Então a gente tem que ter sempre em alerta, né? E agora, sobre a questão mesmo, né, de como, de uma dica, né, eu falo que eu sempre coloco assim, ó, Davi, eu tenho essa frase comigo, Davi, quando tinha o gigante Golias para matar, muitas pessoas falavam assim, nossa, como é enorme o gigante, né? Não tem como matar esse gigante, né? Davi, ele olha para aquele gigante e ele fala assim, meu Deus, ele é tão grande que não tem como errar, né? Então, assim, tudo vai depender de como que você vai olhar para aquilo, para sua dor, sabe? Então, você tem que olhar para sua dor e você falar assim, esse Golias não pode me matar, né? Eu tenho outro olhar para você, Golias, não tem como te errar, eu vou te acertar de qualquer jeito. Sabe? E fazer dar certo, né? E eu falo que é em Deus mesmo. A gente não tem como a gente fugir disso. Buscando em Deus. Falo, Deus, eu sempre tinha uma pergunta. Eu sempre perguntava por que eu tinha que passar por isso. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por que comigo? Por que com a minha casa? E aí eu comecei a mudar a pergunta. Senhor, pra quê? Pra que tudo isso foi causado? Pra que essa dor? Né? E entender que você tem o poder de transformar a vida de outras pessoas, sabe? Você carrega algo que é só seu, que o Senhor colocou só em você.
Então, que você use isso para transformar outras vidas. Eu falo que outras polianas estão na minha linha, né, na linha da minha vida, porque eu preciso cuidar, que vão chegar em mim com a mesma dor que eu sofri, né? Às vezes tem mulheres que passam por outros tipos de abuso, né? Passa por outras situações, não só mulheres, mas como homens também. Então, cada um tem algo, né? É só você conseguir ressignificar aquilo dali para você ajudar outras pessoas, né? Que eu falo que o meu livro, você fala comigo assim, Poliana, o seu livro é para você ganhar dinheiro? Não, meu livro não é para mim ganhar dinheiro. Meu livro é para me abençoar pessoas com a minha história. Né? Às vezes eu vou nos lugares, as pessoas ofertam, ótimo, eu transformo a oferta em outros livros. Porque tem lugares que eu vou chegar, ninguém vai conseguir ofertar, mas eu vou estar ali com um livro para dar para as pessoas. As pessoas não deixam de adquirir o meu livro porque não tem o dinheiro para comprar. Entende? Então, assim, a oferta que eu ganho vai ser revertida em novos livros. Os livros que eu vendo vai ser revertido em novos livros. Porque o Senhor, eu entendo que o Senhor não me deu isso daí para ganhar dinheiro. Isso daí é para mim abençoar outras pessoas. Entende, Vinícius? Não sei se eu respondi. Não, com certeza. Fala assim, Poliana, é uma história que existe muita dor, mas também existe muita bênção, né? Sim. Os nossos piores, eu falo que as nossas piores dores vão ser transformadas nos nossos melhores testemunhos. Eu falo isso sempre, eu escrevi isso aí no meu livro, sabe? Os nossos piores, tudo que aconteceu em nós, eu falo que Deus, ele não desperdiça nada. Deus está construindo um testemunho em tudo que acontece na nossa vida. A perca da minha mãe, eu construí um testemunho. O que aconteceu comigo sobre o abuso, eu construí um testemunho. A perca da minha filha, a gente construiu um testemunho junto. Tudo, o Senhor não desperdiça nada, né? Tudo ele vai usar de alguma forma, em algum momento, para poder, né, alcançar a vida de alguém. Eu entendo assim. Eu concordo, assim, assina embaixo. Poliana, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui hoje, por ter, assim, feito exatamente o eis-me aqui, né? Trazer essa missão, trazer essa palavra, esse testemunho. E saiba que nesse momento, através daquela câmera ali, ó, que vai chegar em vários e vários outros lugares que o Espírito Santo vai estar levando para as pessoas, que é capaz de existir vida após a dor. Sim. Você provou isso daqui de maneira clara. E eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado pela sua participação hoje, viu? Eu que agradeço, Vinícius, a oportunidade. Inclusive, né, agradecer assim, com mais ênfase, né? Porque é a primeira vez que eu venho num podcast, assim, para falar, assim, sobre isso, né? Eu nunca tinha recebido um convite antes. Fiquei muito feliz, né, de estar pela oportunidade. Eu espero que, né, esse vídeo, o áudio, alcance muitas pessoas. Em nome de Jesus, né? Amém. Amém. Então é isso aí, você aí de casa, encerramos mais um podcast Se Liga na Vida. Se você gostou, já deixe seu like, compartilhe com alguém que você acredita que essa mensagem vai edificar a vida dela. E, de verdade, é isso. Espero que tenha tocado no seu coração de maneira verdadeira, porque essa é a nossa missão. Projeto de vida, 26 anos, porque cuidar de pessoas é o que amamos.